Olá, meus irmãos, a paz do Senhor e alegria poder falar com vocês mais uma vez algo da palavra de Deus. No livro de Juízes, no capítulo 6, a partir do verso 11, que diz: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezarita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desprezou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, como eu livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas, como se fossem um só homem. Esse texto é bastante conhecido dos irmãos. Com certeza já ouvimos grandes mensagens, belas mensagens, proféticas mensagens acerca desse texto. E até em músicas, louvores cantados, nós já ouvimos acerca desse texto. A primeira grande verdade no texto está no verso 1 do capítulo 6. Os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Veja, o povo de Deus estava sendo subjugado, saqueado, roubado pelo inimigo por um motivo. Não pelo poder do inimigo, não porque o inimigo deliberadamente tenha voltado seus olhos para Israel e decidido perseguir o povo de Deus e roubar o povo de Deus. Não, o povo de Deus esqueceu-se do seu Deus, esqueceu-se das promessas do seu Deus, esqueceu-se de guardar a fidelidade, prevaricou, pecou, deu as costas para Deus, e Deus então os entregou por 7 anos na mão dos midianitas. Primeira lição: muitas vezes, na maioria das vezes, as provas vêm, o inimigo se levanta para que nós venhamos nos lembrar de quem somos e quem é o nosso Deus. No momento de dificuldade, nós temos algumas opções: avaliar os nossos caminhos e atitudes, nos arrepender, pedir perdão e começar de novo, ou nos sentarmos na cadeira da lamentação, ficar reclamando da circunstância e transferir toda a responsabilidade para Deus ou para os outros, sem reconhecer que o problema começa em nós. O pregador no Eclesiastes diz: do que se queixa o homem, senão do seu próprio pecado. Então, por conta dessa situação, o povo de Israel, de ano em ano, na época da colheita, era saqueado pelos midianitas que vinham sobre o povo e roubavam, levavam seu gado, saqueavam as suas tendas. E o texto diz no capítulo 5 que eles eram como gafanhotos, devorando tudo que os filhos de Israel produziam. De maneira que, ano após ano, isso acontecendo, o texto diz que o povo de Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas.
E os filhos de Israel então clamaram ao Senhor. Verso de número 6 do capítulo 6. Quando a situação aperta, quando chegamos no fundo do poço, quando o povo de Deus, Israel, chegou no fundo do poço, eles só tiveram uma opção: olhar para cima, clamar a Deus e buscar por socorro. Também aqui nós temos no mínimo aí duas opções. Ou nos sentamos de novo na cadeira da lamentação e ficamos lamentando com a síndrome da hiena: ó dia, ó céus, ó vida, ó situação, ó quadro, ó inimigo, ó escassez, ó pobreza. Ou nós olhamos para cima e reconhecemos que nós tentamos trilhar um caminho sem Deus e que esse caminho não nos levou a lugar nenhum. Como a letra da canção: sem Jesus não dá, você não vai conseguir. Não adianta nem tentar, que você pode se iludir. É isso, é a verdade. Jesus mesmo disse num dos evangelhos: sem mim nada podeis fazer. Sem Deus não somos, não temos, não podemos. Mas com Ele nós temos a certeza da vitória, nós temos a garantia da vitória, nós temos a certeza de que não estamos desamparados. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Então eles clamaram a Deus. E aí no verso 7 o texto diz: sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, enviou o Senhor um profeta. Aleluia, ainda tem profeta, e eu quero ser esse profeta de Deus para a tua vida nessa oportunidade. Enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel e lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja presença habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. O grande problema, Deus usando o profeta, ele revela qual era o grande problema. O problema não eram os midianitas, o problema era ter se esquecido da promessa, da palavra, da fidelidade a Deus. Guarda a fidelidade, seja fiel ao propósito, seja fiel ao Deus que te fez a promessa. Não importa a situação, nem a circunstância, nem o tamanho da provação, epidemia, pandemia, não importa. Nós vivemos dias tão caóticos que o frango já teve gripe, que a vaca já ficou louca. Agora é o coronavírus, é o Covid-19, já foi a dengue, já foi a cólera, já foi o desemprego, já foi... De tempos em tempos as situações se levantam e os problemas se avolumam, mas tudo isso só para nos lembrar que existe um Deus no céu, que a letra no papel não pode descrever. Esse Deus, ele está sentado num alto e sublime trono, e a sua glória enche a terra, enche, ou deveria, porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz o seguinte: não sabeis vós que sois vós templo, sois templo, habitação, morada do Espírito Santo. Mas ele faz uma ressalva: se é que o Espírito Santo habita em vós, como vai a sua vida? Como você tem encarado essa situação? Como você tem encarado essa dificuldade toda? Deixa eu te dizer uma coisa: ficar sentado, prostrado, reclamando da política, dos políticos, das situações, não vai
vai te levar a lugar algum. Mas Deus aí está levantando, eu acredito, a voz profética agora, através da minha vida, para te dizer: lembra dos grandes feitos do Senhor na sua vida, como o profeta lembrou a Israel. Lembra que Deus te tirou da terra da servidão, lembra que Deus te tirou do Egito, lembra que Deus derrotou as nações em volta, lembra que Deus derrotou todas as divindades pagãs, lembra que Deus destruiu Satanás, envergonhou Satanás no Egito, mandou 10 pragas e mostrou para Faraó que o povo de Deus não está só, abriu o Mar Vermelho, abriu o Jordão, envergonhou os inimigos, as muralhas de Jericó caíram por terra, os inimigos não prevaleceram. Lembra-te da fidelidade do teu Deus, e a palavra é essa: ainda que sejamos infiéis, ele todavia permanece fiel. Então, depois do profeta, Deus levanta o anjo, e o anjo vem e fala com Gideão. Gideão estava malhando trigo no lagar. O trigo era malhado em lugar aberto. Mas Gideão entende que em lugar aberto estaria vulnerável ao ataque do inimigo. Então eu me escondo no meio da vinha, dentro do lagar. E em lugar fechado, ele foi salvar alguma coisa para sustento da sua família. Ele sai do lugar aberto, vai para o lugar fechado, e no lugar fechado, no lugar fechado, o anjo do Senhor, com letra maiúscula, isso é uma teofania, é o anjo do Senhor, é Jesus Cristo que aparece a Gideão e lhe diz: varão valoroso. E eu me lembro de Jesus dizendo: oh, aleluia, quando vocês forem orar, entra no teu quarto, fecha os teus aposentos, fala com teu pai em secreto, porque ele diante de todos vai exaltar a tua cabeça. O Deus que nos vê em secreto, ele viu a Gideão, Jesus de Nazaré, o Cristo teofânico, aleluia. Ele aparece para Gideão, ele faz uma saudação que até então ele não sabia, porque o cenário era de desvalorização, de saque, de crime, de roubo, mas o anjo vem a ele, o Cristo, aleluia, o Jesus histórico se manifestando na história antes da sua dispensação. Isso é a teofania. Aparece ali e diz: varão valoroso. Ele falou com Gideão de um jeito que Gideão não estava acostumado a ouvir. Talvez você, eu, nós, tão afrontados, tão desvalorizados, tão acusados, mas Deus está falando comigo e com você nesse momento. Você é valoroso, você é valorosa, você tem o valor. Eu quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Para de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, ou achando às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Você tem o valor para Deus. E ele diz: varão valoroso. Gideão se assusta e diz: ai, Senhor meu, se o Senhor é comigo, se eu sou valoroso, o que foi feito de todas as maravilhas que o Senhor fez no passado? Por que todas essas coisas nos sobrevêm? Se o Senhor é conosco, por que o mal acontece? A gente teima em acreditar que existe alguém bom, por isso a gente se pergunta: por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Irmã, a grande pergunta é: quem é bom? Jesus disse, quando o mancebo de qualidade veio a ele, disse: bom mestre, Jesus disse, por que me chamas de bom? Se só tem um que é bom e é Deus. Não existe ninguém bom. A nossa justiça, toda a nossa bondade diante de Deus é como trapo de imundícia. Não tem ninguém bom.
Não tem ninguém bom. Então por que tudo isso nos sobreveio? Por causa dos vossos pecados. Mas tem uma coisa, eu estou com você e eu estou te chamando para fazer uma grande obra. Aí ele disse, mas como, Deus, eu vou fazer se eu sou pequeno, menor da casa do meu pai? Não tem problema, porque o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo. Este é o segredo da vitória. O segredo da vitória não está na capacidade de Gideão. O segredo da vitória não está na sua capacidade, nem na minha capacidade. O segredo da vitória é que Deus vê em nós aquilo que nem nós mesmos vemos e Ele está conosco. E se o Senhor está conosco, nada irá nos deter. Nada irá ficar entre nós e a vitória. Deus está dizendo para mim e para você nesse momento. O problema não são os midianitas. O problema é ficar sentado na cadeira da lamentação e recusar-se a começar de novo, a aceitar que precisa de Deus e se levantar na hora do desafio e dizer, Deus, eu aceito a tua proposta. Eu aceito o teu chamado. Quando você aceitar isso, minha irmã, quando você aceitar isso, meu irmão, oh, aleluia, a fidelidade de Deus vai se revelar sobre a sua vida. O Deus que é fiel vai se revelar na sua vida. E aquele que começou a boa obra, você vai ver que ele é poderoso para aperfeiçoá-la. Gideão se levantou, fez desafios com Deus. E no final de tudo, Deus deu vitória a Gideão. Não do jeito que ele pensava, mas do jeito que Deus quis, mostrando que a nossa parte é só crer, levantar e fazer conforme a palavra de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus em Cristo te guarde. Que Deus em Cristo abençoe a tua casa, a tua família. Em nome de Jesus. Amém e amém.